Olá pessoal, meu nome é Priscila Anderson, estou retornando da minha licença maternidade, sou a professora de vocês da disciplina de ciências, tá? Então agora nesse primeiro momento nós vamos retomar alguns conceitos do que já foi trabalhado com vocês até então. Antes da gente iniciar um recadinho, a partir de agora todas as atividades, todos os trabalhos de vocês, tá? Avaliativos, dúvidas, tudo é postado via Classroom, tá? Nada mais será aceito por e-mail ou WhatsApp. Então, lá será a nossa sala de aula, será nosso espaço e nosso momento de tirar dúvida e fazer todo o nosso material ali dentro, ok? Tá? E outra coisa, no momento das nossas aulas, né, que vocês têm o horário ali agendado, eu estou lá online com vocês. Então, é um momento, né, especial aí que a gente tem de se encontrar e de tirar nossas dúvidas. Então, vamos aproveitar da melhor forma possível. Então, vamos lá iniciar nossa aulinha, né, nossa revisão sobre química, tá? Então, o que é química? Muitos de vocês já devem ter se perguntado, né? Ou vamos relembrar aqueles que já sabem, né? Química é a ciência experimental que estuda a estrutura ou composição da transformação da matéria, tá? Ali é o que tá ali no textinho. Então, a química, ela é a área das ciências da natureza que vai estudar os fenômenos dos elementos químicos, os fenômenos naturais, junto com a disciplina de física e de química. Todas elas, então, vão estudar o meio natural, tá? Qual a importância do estudo da química? A química, ela tem uma grande importância, principalmente na produção, né, e na fabricação de produtos. Esses produtos podem ser da linha cosmética, né, da linha farmacêutica ou até mesmo da área alimentícia, tá? Então, tem muita tecnologia empenhada em cada produto que está aí na casa de vocês, tanto alimentício, farmacêutico, tá? Isso aí requer muita tecnologia e tudo isso vai proporcionar, então, uma qualidade de vida, tá? Para os seres vivos. Outra coisa que a química também ajuda a gente a compreender melhor é a questão da extração desses recursos naturais, da importância da disponibilidade dele, né? Tudo que é produzido, né, ele é oriundo de um recurso natural. Esse recurso natural pode ser orgânico ou pode ser inorgânico, né? Mas tudo ele provém da natureza. E tudo na natureza, nada é infinito. Então a gente tem que ter toda uma preocupação, né, na questão da sustentabilidade, na questão do consumo, né? Vamos lá. Nós temos aqui dois produtos, eu coloquei o exemplo, né? Um dos produtos é o repelente, o outro é o tênis, né? O nosso bom e velho tênis, ali o modelinho All Star. Então, vamos falar do repelente. Então, o que a química fez? Né? A química, junto com a biologia e com a física, percebeu características de uma planta chamada ali citronela. Qual é a característica? Que a partir da extração de determinado óleo, né, que é um óleo essencial, percebeu que ela provoca uma determinada irritação em alguns seres vivos, como no caso ali do mosquito. Ela não mata o mosquito, mas sim ela repele o mosquito. Então, como no mosquito repele e na pele humana não tem nenhum malefício, então se utilizou, né, desse óleo essencial, desse elemento natural e começou a se produzir em larga escala, né? Então aí temos ali o repelente. A questão do tênis. O tênis nós temos ali três materiais que ele é constituído: da borracha, do tecido e do metal. Todos eles nós temos recursos, como a borracha e o tecido, que podem ser retirados tanto do meio natural como do meio sintético. No caso ali a borracha, ela pode ser extraída de meio natural, através das seringueiras, né? Hoje em dia é muito pouco extraída das seringueiras, a borracha que a gente trabalha, mas é a borracha utilizada através da manipulação do petróleo, tá? Temos a questão do metal, que é retirado através da extração dos minérios da rochas presentes em montanhas, no subsolo, nos leitos de rios. E temos o tecido que ele pode também ser natural ou sintético. Natural quando ele é proveniente, então, lá da planta chamada do algodão, e
pode ser sintético, então, quando ele é produzido através de fibras sintéticas que dá uma aparência, uma característica semelhante ao algodão, tá? A maioria das roupas hoje em dia, pela questão de custo e de alta produção, elas são feitas de tecidos sintéticos e não de tecido algodão, tá? Então, a gente pode ver ali no slide anterior, né, que houve uma evolução no uso dos materiais, no uso desses recursos, né? Muitos recursos não são mais usados ali, como a gente viu no caso da seringueira, no caso ali do algodão, que apesar a gente ainda utiliza muito o algodão, né? Mas a grande maioria das nossas roupas, se vocês forem olhar na etiquetinha ali, é material sintético, tá? Até pelo custo-benefício é bem menor. Então, vamos ver qual é o objeto de estudo da química. O que a química, ela estuda? A gente viu que a química estuda os fenômenos, né, da natureza. Esses fenômenos que ela vai estudar são os elementos químicos, tá? E nisso, então, o ponto de estudo dela é a matéria, tá? Então, o que é a matéria? É tudo aquilo que ocupa lugar e espaço. Tudo aquilo que ocupa um lugar e um espaço, eu chamo, então, ele de corpo. E esse corpo, ele tem que ter uma finalidade, ele tem que ter uma função. Quando esse corpo ele ganha uma finalidade e uma função, ele passa a ser chamado de objeto. Então, ele está sendo representado agora aqui no nosso próximo slide ali, ó. Eu coloquei dois exemplos, o do mármore e da madeira, tá? Então, mármore e madeira são matérias, tá? Então, são elementos naturais, né? Eu tenho lá o mármore extraído de uma rocha, eu tenho a madeira que foi extraída, então, de uma árvore, tá? Quando eu pego um pedaço dessa matéria, no caso um bloco de mármore ou um pedaço de madeira, eu tenho um corpo. Esse corpo, por enquanto, ele não tem função nenhuma, né? Eu tenho um toco de madeira, eu tenho, alguns falam, uma pedra, né? Deus lhe fala pedra, né? Eu tenho, então, um bloco, né, de mármore ou um pedaço de madeira. Não tem função nenhuma aquilo ali. Agora, no momento que eu vou manipular e eu transformo e dou uma função, como ali o bloco de mármore, eu vou polir, eu vou lixar, eu vou cortar, e eu transformo ele, então, numa mesa, ou eu transformo ele numa pia, estou dando uma função para ele. Mesma coisa a madeira. Aquele pedaço de madeira, no momento que eu estou construindo ali uma casa, ou eu estou construindo ali sei lá, uma caixa, eu estou dando uma função, tá? Então, matéria, né, é aquele elemento que eu estou retirando, né, do meio natural. O corpo é um pedaço daquela minha matéria e o objeto é aquilo que ele já foi montado, ele foi produzido para ter uma função, ok? Bom, então nós vamos ver agora o que é o átomo, tá? O átomo, então, ele é a menor partícula indivisível de uma matéria, tá? Se eu pegar essa matéria, por exemplo, se eu pegar aquele bloco lá de madeira e for quebrando, 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 cortando, 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 eu vou chegar numa partícula tão pequena, tão microscópica, que será impossível de eu continuar quebrando ou continuar cortando. Quando eu chego nessa micropartícula, eu tenho o que se chama de átomo, tá? E esse átomo ele vai ser constituído, então, por três partes. Ali a gente pode ver pelo núcleo, a parte central, o núcleo vai ser constituído pelos prótons e pelos nêutrons. Na sua volta ali eu tenho uma eletrosfera. Essa eletrosfera, então, ela tá cheia ali daqueles pontinhos verdes com uma carga negativa que se chama elétrons. Então, os elétrons, eles ficam girando em torno desse núcleo, né? Muito parecido ali, né, com o sistema solar, tá? Então, esse aí é o átomo. O grupo de átomos, então, os átomos, eles vão se agregar, eles vão se juntar. O átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio, eles vão se juntar. Quando eles se juntam, ele forma uma molécula. Por exemplo, aqui, o átomo de hidrogênio se junta com o átomo de oxigênio, tá? Junto com uma ligação ali,
tá? Chamada ali ligação covalente, que a gente vai ver depois mais adiante, né? No nosso estudo, o que é essa ligação covalente? Nada mais é do que ele está compartilhando o mesmo elétron, ele está formando uma molécula. Qual é a molécula, o nome da molécula ali que ele está formando? H2O, né? A água, essencial para todos nós seres vivos. Bom, nós vimos então a função da química, a importância dela, né? O objeto de estudo a gente viu, que é a matéria. A gente viu agora do que essa matéria é formada. A matéria ela é formada por um grupo de átomos. Esses grupos de átomos, quando juntos, eles formam então a molécula, tá? Então vamos ver agora a propriedade, as propriedades da matéria. São dois tipos de propriedades. Nós temos as propriedades gerais, que são aquelas propriedades que são observadas na grande maioria das matérias, e temos as propriedades específicas que a gente pode encontrar, né, em pequenos grupos. Então, vamos lá. Propriedades gerais da matéria, tá? Essas propriedades gerais das matérias nós temos 6. Temos a impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, a massa, a extensão e a inércia. Vamos ver uma a uma detalhadamente, tá? A impenetrabilidade, né? A impenetrabilidade, o que é? Vamos ver ali aquela charge ali do gato Garfield, né? O Garfield, ele tá se atirando, ele tá se jogando. E o que a gente vê logo no próximo quadro? Que no local onde ele se jogou, levantou todas as roupas para cima. E aí demonstra, então, essa propriedade, onde um corpo não consegue ocupar o mesmo lugar de um outro corpo ao mesmo tempo. Então, no momento que o Garfield se jogou no cesto, saiu todas aquelas roupas de dentro do cesto, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo tempo. É a mesma coisa de eu me atirar dentro de uma piscina. Por que a água jorra? Porque um corpo está ocupando o lugar daquela água. E a água ela tem que ir para um outro lugar. Por isso, então, que ela jorra, como o caso ali de cima ali da imagem preto e branco da banheira, né? Antes do homem entrar, a banheira ela estava cheia, mas não estava transbordando. No momento em que o homem entrou, não quer dizer, no momento que aquele corpo entrou na água, a água então teve que se deslocar para um outro lugar. Então, impenetrabilidade, novamente dizendo, é a característica, a capacidade do corpo tem de não ocupar o mesmo lugar de outro corpo ao mesmo tempo. Vamos lá para a próxima. Extensão. Extensão é a capacidade de ocupar espaço, né, de ocupar um lugar. Então, temos matéria que ocupa mais, matéria que ocupa menos. Ali como mostra o gatinho ali, né, ocupando um baita de um espaço. Logo ali embaixo nós vemos o comportamento, né, da extensão dos sólidos, dos líquidos e do gás. Então a gente pode ver que dos três o que ocupa menos espaço é o sólido, né? Então o sólido ele fica mais compacto. No momento, vamos pensar na água, né? O bloco de gelo ele é mais compacto. Se eu colocar ele dentro, por exemplo, de um copo, ele vai ocupar uma determinada região. No momento que esse gelo ele muda de estado e ele passa para o estado líquido, ele vai ocupar toda aquela extensão, né, da base. Ela vai ocupar um espaço maior. Agora, quando essa água ela passa para o estado gasoso, ela passa a ocupar toda a extensão. Então, de todos os estados ali, o que ocupa o maior espaço é o gás, né? Tanto é que no espaço onde nós estamos, né, aonde não tem um objeto ocupando um lugar, tem o ar ocupando esse lugar. Então, tudo está sendo ocupado por alguma coisa, tá? Nós temos aí depois a massa, tá? O que é a massa? A quantidade de matéria de um corpo. E essa massa, ela vai ser pesada, ela vai ser medida através dos quilogramas, tá? Depois nós temos a inércia, tá? Então, o que é a inércia? A capacidade que o corpo tem de se manter ou em repouso ou em movimento, tá?
Tudo isso é a partir de uma força que é colocada sobre esse corpo. E em linha reta, tô falando, tá? Então, ali a gente pode ver ali em cima a imagem de um carro. Em linha reta, o carro, ele tá, vamos supor, numa velocidade de 60 km por hora, tá? Se não houver nenhuma força contrária a ele, ele sempre vai permanecer nessa velocidade. Não vai aumentar e não vai diminuir infinitamente. Agora, o que vai fazer ele diminuir? O momento que tiver uma força contrária, tá? Então, no momento em que se freia esse carro, né, tá tendo uma força contrária a ele, fazendo com que ele vai diminuindo essa velocidade. E a gente pode ver que a TV que tá lá em cima desse carro permanece na mesma velocidade. Então, quer dizer que o corpo ali em cima, ele está em inércia. Ele até então estava em repouso, paradinho, 60 km por hora, estava o carro e esse corpo em inércia. O carro parou, mas o movimento continua, então ele continuou, tá? Então, esse é o princípio da inércia. A medida de um corpo em inércia corresponde à massa de um corpo. Quanto maior for a massa desse corpo, maior será a tendência dele se manter em inércia, tá? Então, quanto mais peso ele tiver, maior a capacidade dele de inércia. Vamos para o próximo. Elasticidade, tá? A capacidade que o corpo tem de se deformar e voltar ao seu estado inicial. Então, se eu pegar uma molinha e aplicar uma força nela, eu consigo diminuir essa molinha. No momento que eu deixo de aplicar essa força, a mola volta ao seu estado inicial, tá? Essa é a capacidade, então, de elasticidade. Indestrutibilidade. O que quer dizer indestrutibilidade? Algo que é indestrutível é toda a matéria, é toda a capacidade que a matéria tem de não ser destruída e de não ser criada, tá? Nada se destrói, nada se constrói, tudo se transforma, tá? Então, ali a gente tem um exemplo clássico da madeira, tá? A madeira, quando ela pega fogo, ela não vai ser destruída e nem criada, não vai se criar um novo elemento a partir dela, ela vai ser transformada, tá? Temos então agora as propriedades específicas. Até agora a gente viu as propriedades gerais, que são as propriedades comuns em todas as matérias. Agora a gente viu, vamos ver, quer dizer, as propriedades específicas da matéria, aquelas que são específicas de determinados materiais. Então, nós temos as matéria física, química e organoléptica. Vamos ver primeiro a organoléptica. O que são essas organolépticas? São todas aquelas propriedades que ressaltam, que salientam os meus sentidos. O sentido do paladar, do olfato, do tato, da visão, tá? Então, são essas que vão me proporcionar a cor, o odor, o sabor, o brilho, a intensidade, tá? Por exemplo, quando eu estou cheirando uma flor, né? Qual é o sentido que está sendo aguçado? O sentido do olfato. Se eu estou admirando essa flor, qual é o sentido que eu estou aguçando? Tá? É o sentido da visão. Vamos para o próximo. Química, tá? A propriedade química são aquelas propriedades que caracterizam quimicamente uma substância. Ela pode ser tanto de combustão, de hidrólise ou reatividade, tá? Então, aí ela está estudando a maneira de como a matéria ela vai se transformando, né? No caso ali da combustão, qual é o comportamento para se ter o fogo, né? No caso, a chama, o que se precisa, qual elemento que precisa? Eu preciso do oxigênio. Então, o oxigênio, na presença de alguns outros elementos, ele vai entrar em combustão, tá? Ali a gente tem a tabela periódica, que eu coloquei para vocês ali, os dois tipos de tabela periódica, mostrando os elementos que possuem maior capacidade, né, de conduzir energia elétrica, né, no caso da questão ali da eletronegatividade. E por fim, nós temos aqui então a propriedade física, que são aquelas que caracterizam uma substância física, diferenciando entre si. Então, nós temos então
aqui as transformações, desculpa tirar do slide, a transformação ali, no caso, as mudanças do estado físico da água. Nós temos o estado ali de ebulição, o estado de solidificação, condensação, fusão, ponto de ebulição, e enfim, é como a matéria ela vai se transformando ao longo do sistema, tá? Então, finalizamos a nossa primeira revisão, tá? Logo em seguida, vai ficar postado aí para vocês um formulário com algumas questões para fixação. Lembrando que todas as atividades elas serão avaliativas, elas sempre vão contar algum pontinho, ok? Então, até mais para vocês e tenham um bom dia a todos!